Bom dia, queridos, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a tua vida. Que nesse dia você possa receber mais do Senhor. Que nesse dia você possa também ouvir a voz de Deus e que as bênçãos do Altíssimo venham sobre a tua vida. Que também nesse dia você possa iniciar o seu dia buscando a sua presença e aprendendo mais dele, porque o Senhor te chamou para relacionamento. A intenção dele foi criá-lo para louvor da sua glória e estabelecer um relacionamento contigo. Que tudo isso possa se estabelecer no dia de hoje. Talvez você se pergunte, será que Deus realmente fala comigo? Ou como posso ter certeza que é Deus que está falando e não apenas a minha própria mente? Hoje eu quero te ajudar a compreender, a aprender, quem sabe, ou discernir a voz de Deus e caminhar com mais clareza dentro da sua vontade. Então, se você deseja, de fato, aprender a ouvir a voz de Deus com mais clareza, já deixa nos comentários a seguinte frase: Senhor, fala comigo. Você quer ouvir a voz de Deus? Escreva aí, Senhor, fala comigo. E já deixa o seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas, em nome de Jesus. Então a palavra do Senhor nos diz no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então, se Jesus está falando que as suas ovelhas ouvem a sua voz, é sinal que ele está falando com as suas ovelhas. E nós só podemos seguir o bom pastor que é Cristo se nós ouvirmos a sua voz. Agora eu te pergunto, você é ovelha? Você é ovelha desse bom pastor? Você faz parte do rebanho do Senhor? Então pode ter certeza que Ele está falando contigo. Mas a pergunta que fica é, você tem parado para ouvir a voz dEle? Você tem buscado ouvir a voz dEle? Ou talvez a sua relação com Ele já esteja de uma maneira mecânica e religiosa? Ele quer falar contigo hoje, não deixe para amanhã. Hoje Ele quer falar contigo. Eu espero que você, sendo ovelha desse bom pastor, você também pare para escutar a sua voz. Senhor, nesta manhã nós queremos aprender a ouvir a tua voz, a reconhecer a tua voz. Por isso, ensina-nos a discernir quando é o Senhor falando conosco e a seguir a tua vontade. Nos orienta, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais, ativa a nossa percepção espiritual para que nós possamos reconhecer quando o Senhor está falando em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Certa vez uma criança estava brincando num parque e ela acabou se perdendo da sua mãe. Você sabe que as crianças correm, se movimentam e ela acabou se perdendo da sua mãe. Porém, quando ela ouviu a voz da mãe, ela já sabia para onde ela deveria correr. E é exatamente isso. Quando nós estamos perdidos, o que nós precisamos fazer é buscar ouvir a voz do Senhor. E isso é o que vai nos levar para a direção correta. Isso é o que vai nos levar para o caminho certo, para encontrá-lo. Então, nós precisamos nos acostumar a ouvir a voz de Deus. E quando, mesmo perdidos em meio à multidão, nós estivermos ali sem direção, nós reconheceremos a voz dele, porque estamos atentos àquilo que ele fala. Nós desenvolvemos o conhecimento da voz dele. Mas se nós não ouvirmos a voz dele com frequência, nós podemos nos sentir perdidos, porque nós ficamos sem saber quando ele fala e quando ele não está falando. Reconhecer quando Deus está falando é algo que faz parte da nossa intimidade com ele. É algo que faz parte do nosso dia a dia com ele. Não é algo que, assim, eu não estou habituado e daqui um pouco eu já quero sair
tendo diálogos profundos sem reconhecer essa voz. Não, isso é algo que nós desenvolvemos, essa audição espiritual, na nossa caminhada com Deus. Por isso, todos os dias você deveria buscar, tentar ouvir o que Deus está te falando, porque quando isso acontece, você vai afinando, você vai aguçando o seu ouvido espiritual. Você começa a entender qual é o som dessa voz. Você começa a entender qual é o estado que você fica ao ouvir a voz, porque é um estado de certeza, é um estado de convicção, é um estado de convencimento. Então, quando nós ouvimos essa voz, nós, por estarmos habituados a ouvi-la, nós já temos certeza que essa não é a voz da nossa mente, das nossas emoções, ou até mesmo a voz do diabo, ou a voz do mundo, né? Eu aprendi algo muito tremendo com Benny Hinn, que ele fala num vídeo, que ele diz assim: quando você quiser ouvir a voz de Deus, a primeira coisa que você deve fazer é silenciar todas as outras vozes. E ele tem por prática na sua vida, sempre antes de ouvir qualquer voz no dia, buscar ouvir a voz de Deus. Isso é tremendo, porque isso mostra como nós deveríamos buscar esse relacionamento genuíno de uma intenção de ouvir essa voz todos os dias. Amém? Então, queridos, ouvir a voz de Deus não é um mistério, algo inalcançável ou um privilégio para pessoas muito abençoadas. Não, não é isso. Mas eu quero aqui agora te apresentar 3 formas que você pode, na prática, buscar ouvir a voz de Deus. Você também pode alcançar isso. A primeira forma é: ore. Sempre quando eu dou essas dicas práticas, tem oração envolvida. Porque não adianta nós querermos nos relacionar com Deus sem oração. Então, oração é relacionamento. Então, você precisa orar e precisa ser intencional. Ore buscando respostas. Senhor, fale comigo. E aí você espera a resposta. Deus fala através da oração e do nosso espírito. É claro que Deus também fala pela palavra, e eu vou falar sobre isso, mas Deus, quando você está em oração, é impressionante, queridos, que quando eu estou orando, parece que muitas ideias começam a borbulhar na minha cabeça. Quando eu estou orando, parece que muitas respostas começam a vir assim de uma maneira intensa na minha mente. E é justamente por isso que você precisa aprender que a oração é o caminho para você buscar essa resposta, para você ouvir a voz de Deus. A melhor maneira que você tem para ouvir a voz de Deus é estar no estado de oração, ou seja, no estado de conexão com Ele. Então coloque a sua causa diante dele e aguarde, espere no Senhor para ver o que Ele diz. Uma outra forma de você ouvir a voz de Deus é a própria palavra. A palavra, ela é a voz de Deus. A Bíblia é a principal forma de Deus para nos guiar nessa terra. Nós temos um manual pronto, disponível para nós. Então, ao lermos a palavra, nós vamos ter ali toda a instrução necessária que nós já precisamos. É claro que a palavra nos dá toda a base, todo o fundamento de fé, todo o fundamento que nós precisamos para saber a vontade de Deus. Agora, em relação a causas específicas, decisões específicas, vai ser nessa conexão de oração. Então você busca a palavra, busca entender o que a Bíblia fala sobre a causa que você está enfrentando, e aí em oração comece também a buscar as direções e pare e aguarde para ouvir Deus falar contigo. Uma outra questão, preste atenção nos sinais. Então a primeira é a oração, a segunda é a leitura da palavra e a terceira forma é: preste atenção nos sinais. Deus fala através de sinais? Sim. Deus pode usar situações? Sim. Pessoas, até mesmo sonhos, visões para nos falar. É claro que somente isso é suficiente? Não. Eu sempre digo que para nós sabermos a vontade de Deus, nós precisamos 3 indicativos pelo menos. Um deles é uma testificação no Espírito. Isso vai acontecer através de oração e comunhão com o Espírito Santo. A segunda é uma palavra. A tua decisão ela precisa estar alinhada com a palavra de Deus. O terceiro ponto é justamente isso, uma circunstância
favorável, ou seja, você vê que Deus está abrindo a porta. Você precisa perceber a mão de Deus abrindo a porta, porque quando Deus não abre a porta, ninguém pode abrir. A porta que Deus não abre, ninguém pode abrir. E a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Então eu preciso entender se Deus realmente está abrindo uma porta, se há uma testificação interior, se há também um alinhamento com a palavra de Deus. Ou seja, não são decisões que são feitas assim aleatoriamente. Ou seja, eu imagino alguma coisa qualquer e já decido em cima. Não. Ouvir a voz de Deus passa por essas coisas, por nós entendermos a circunstância, por nós entendermos o que a palavra diz e por nós, em comunhão com o Espírito Santo, termos uma convicção interior, uma testificação interior. Isso você vai desenvolvendo na sua caminhada de fé, no seu dia a dia como filho de Deus, como ovelha desse bom pastor que fala ao seu rebanho e o seu rebanho o segue. Então eu quero te dar um desafio prático agora para você escrever nos comentários a seguinte frase: eu quero aprender a ouvir a voz de Deus. De novo, para que você decore e escreva aí nos comentários: eu quero aprender a ouvir a voz de Deus. E declare aí no seu coração, faça um propósito interior de estar atento à voz de Deus. Deus não parou de falar, mas muitos pararam de ouvi-lo. Quando nós buscamos a Deus, nós ouvimos a sua voz. Escreva isso no seu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos aprender mais e mais, desenvolver essa audição espiritual. Nós queremos aprender a ouvir a tua voz com mais clareza. Clarifica em nossas mentes as tuas instruções, os detalhes, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Ensina-nos, Senhor, a reconhecer quando tu falas e a obedecer a tua direção. Porque a palavra diz em Isaías 1, verso 19, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Nós sabemos que todo sucesso, que todo êxito, que toda vitória está relacionada a ouvir a tua voz, que toda prosperidade também está relacionada em ouvir a tua voz e obedecer. Por isso, tranquiliza agora o nosso coração para que possamos, Pai, ouvir a tua voz, perceber a tua presença nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Se você está aí orando comigo, eu quero te desafiar agora. Feche os teus olhos e diga: Espírito Santo, fala comigo. Talvez depois desse vídeo você possa guardar mais 5 minutos para investir em oração e tentando ouvir a voz de Deus para alguma situação que você tenha para o dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Querido, se essa palavra te ajudou, se essa palavra falou contigo, se você está crescendo com todo esse conteúdo que nós estamos gerando aqui para te abençoar, eu quero pedir que você já deixe o like no vídeo, inscreva-se no canal se você é novo por aqui e também compartilhe esse vídeo com alguém que precisa aprender a voz de Deus. Vamos juntos abençoar mais pessoas em nome de Jesus. E também quero te lembrar que hoje às 18 horas estaremos aqui novamente ministrando a palavra do Senhor para te abençoar. Um dia abençoado, um dia tranquilo, um dia debaixo de obediência à voz do pastor que vai falar contigo hoje em nome de Jesus. Que Deus abençoe, nos vemos às 18. Um forte abraço. Shalom.